Bom dia, amigos e amigas, telespectadores da TV Barueri. Está começando mais um programa, Sua Voz, com o Dr. Ajuricaba. Quero agradecer primeiramente a Deus, a TV Barueri, ao Jonathan Randall e à minha família. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para aposentado e pensionista. Temos aqui um convidado especial, o Dr. Leandro, que é especialista em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. Quero aqui, de antemão, como o programa está sendo gravado, e hoje é dia 8 de março, desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para todas as mulheres do mundo. Bom dia, doutor Leandro. Muito bom dia, doutora Ajuricaba. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Que bom. E este assunto que nós vamos tratar hoje aqui, doutor, é um assunto muito importante, inclusive para mim, que sou aposentado, para aposentados e pensionistas. Sim. E eu já começaria perguntando ao senhor, doutor, o que é esse negócio de revisão da vida toda, julgado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal e que pode beneficiar milhares de aposentados e pensionistas do INSS? Bom, primeiramente, bom dia a todos os espectadores da TV Barueri. Agradeço imensamente o convite feito pelo doutor Ajuricaba. Nós que agradecemos da TV Barueri. É uma honra estar aqui, né, e poder levar informação para o seu público qualificado. No que se refere ao tão comentado, né, acho que o assunto do momento no direito previdenciário é a tal da revisão da vida toda, né? Explicando em pormenores, a revisão da vida toda, ela foi julgada recentemente pela mais alta corte aqui do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, e foi favorável aos aposentados, aos pensionistas e aos outros beneficiários do INSS, né? Essa revisão, ela foi proposta por um caso em específico, né? Um aposentado que não se sentiu, não viu justiça quando recebeu esse benefício. Perfeito. E procurou a justiça, Sim, né? Através de um advogado, e o advogado entrou com a ação pedindo a revisão que considerasse os períodos que ele contribuiu antes de julho de 1994. Não é? Por quê? Porque o benefício dele e o benefício de todas as pessoas a partir de julho de 94 passou a considerar o quê? A considerar as contribuições a partir de julho de 94. E isso, para quem já estava trabalhando, já era filiado ao regime geral da Previdência Social, o INSS, isso muitas vezes gerava situações injustas. Por exemplo, uma pessoa que contribuiu por 2 salários mínimos até antes de julho de 94 e depois, por força de alteração da legislação previdenciária, continuou contribuindo, mas contribuindo num valor inferior, quando essa pessoa se aposentou, ela recebeu um benefício que, na média, seria menor do que se considerasse todo o período contributivo. Então, esse segurado, em específico, ele procurou a justiça, entrou com essa ação pedindo para o quê? Para que todas as contribuições que ele verteu ao INSS fossem consideradas no seu cálculo do benefício. Em primeira instância, ele perdeu essa ação foi julgada improcedente. Em segunda instância, no TRF, também foi julgada improcedente, foi mantida, e não se conformando com esse desfecho, ele foi a Brasília. E teve melhor sorte lá em Brasília. Tem que acreditar. Exatamente. Certo, né? E ele teve melhor sorte no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Corte Cidadã decidiu em favor deste segurado. E aí quem que recorreu depois? O INSS. Sim. O INSS, perdendo no STJ, fez um outro recurso e mandou isso para Brasília. Esse processo ficou alguns anos ali aguardando o julgamento, e recentemente o último a votar foi o ministro Alexandre de Moraes. Surpreendeu boa parte da comunidade jurídica, porque eu sinceramente tinha minhas dúvidas em relação a esse posicionamento, né, que foi adotado, mas
para a alegria de todos, sobretudo dos segurados, dos Sim. pensionistas e aposentados do INSS, foi favorável. O placar foi apertado, foi 6-5, mas, em resumo, o STF decidiu que, para alguns casos, e aí a gente vai comentar Sim. em pormenores quais são esses casos, era possível considerar todas as contribuições anteriores a julho de 1994. Aquelas que ficaram de fora num primeiro momento quando da concessão daquele benefício. Então, em resumo, grosso modo, a gente vai esmiuçar as situações ali, quem pode, quem não pode, para esclarecer e levar esse tipo de informação que é super relevante para todos que são segurados do INSS. Em resumo, a tal revisão da vida toda, ela considera a possibilidade de, no cálculo do benefício, se considerar as contribuições antes de julho de 94. Perfeito. Nós temos, como o programa está sendo gravado, eu pedi para alguns amigos que formulassem algumas questões, algumas perguntas, que eles têm dúvidas. Perfeito. E eles fizeram aqui algumas perguntas. Por exemplo, doutor Leandro, como foi feito o cálculo dos benefícios previdenciários antes dessa decisão do STF? Pois não. Bom, obrigado pela dúvida, vamos esclarecer. Via de regra, os benefícios previdenciários, antes da emenda constitucional, que foi conhecida também como a reforma da Previdência, que é de novembro de 2019, todo benefício calculado antes de novembro de 2019, ele considerava o quê? Uma média de contribuições. Desprezava-se do total de 100% de contribuições daquele segurado, desprezava-se 20% das menores contribuições e considerava, para fins de média, 80% dessas contribuições vertidas. E, com base nisso, aplicava-se, se fosse uma aposentadoria por tempo de contribuição, aplicaria o fator previdenciário, se fosse uma aposentadoria por idade, aplicaria percentuais ali de acordo com a quantidade de anos que essa pessoa contribuiu, né, para a Previdência Social. E, após a emenda constitucional, houve uma alteração significativa para os novos benefícios. Então, após novembro de 2019, a pessoa que se aposentou, ela não teve o direito de conseguir desprezar 20% das suas menores contribuições para que se tivesse uma média das 80 maiores. Os benefícios atuais estão sendo calculados da seguinte forma. De julho de 94 até a última contribuição, há de se manter 100% dessas contribuições para apurar a média. Então, se a pessoa contribuiu 320 competências, que a gente chama, né, que são meses, né? Se ela contribuiu 320 competências, meses, ela vai ter a somatória dessas contribuições, das 320, e vai dividir o valor por 320. Então, no meu entendimento, a reforma da Previdência, ela foi bem prejudicial e ela reduziu bastante a renda mensal inicial dos benefícios previdenciários. Com essa possibilidade da revisão da vida toda, mesmo a pessoa que se aposentou após novembro de 1999, Sim. ela passou a ter a possibilidade de tentar a revisão do seu benefício, considerando aquelas que, seja antes da reforma ou seja após a reforma, eram automaticamente desprezadas, que são aquelas anteriores a julho de 1994. Sim. Por isso que chama revisão da vida toda. Então, se a pessoa contribuiu lá em 1981, seja antes da reforma da Previdência, que aconteceu em 2019, seja depois, essas contribuições anteriores a julho de 94, isso já era automaticamente desprezado. Com esse entendimento, existe a possibilidade de recálculo do benefício. Em alguns casos, aí o advogado que lhe assessorar deve fazer o cálculo e prestar uma análise prévia antes da propositura da ação, exatamente para saber se, primeiro, esse benefício vai ser melhor do que o atual, que quando a gente está tratando de média matemática, né? Então, se as contribuições forem menores
em julho de 94, antes de julho de 94, óbvio que na média vai ficar menor se a gente considerar todo o período. A gente está trazendo para o período básico de cálculo contribuições inferiores àquelas que você teve após julho de 94. Então, com esse entendimento do STF, ele abriu a possibilidade de se considerar julho de 94, contribuições anteriores a julho de 1994. Então, existe essa possibilidade de tentar recalcular, mas isso deve ser analisado caso a caso. Perfeito. E eu não sei se aqui nas perguntas estão inseridas, mas eu tenho uma curiosidade. Quais são os documentos necessários que o indivíduo precisa quando ele vai procurar o advogado para poder fazer essa revisão ou para saber se ele tem direito? Aposentado e pensionista, quais são os documentos que ele deve apresentar para o advogado? Tá, o advogado especialista na área de direito previdenciário, ele com certeza vai pedir a carta de concessão do benefício, o CNIS atualizado, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Sim. Isso é extraído do próprio site do meu INSS, né, que cada segurado tem acesso, né, faz o cadastro lá e tem acesso a um leque ali de informações ali, que inclusive tem até aplicativo para que isso torne o acesso a essas informações bem mais rápido. A cópia do processo administrativo que concedeu esse benefício também é de suma importância. Por quê? Porque na análise... Tira pelo site também? Pega pelo site ou não? Se for benefícios mais concedidos dentro de 10 anos, muito provavelmente já vai estar no meu INSS. A possibilidade de pedir a cópia. Mas se for um benefício concedido dentro dos últimos 5 anos, eu acredito que já vai estar disponibilizado lá, basta fazer o download. Se não estiver disponibilizado no meu INSS, é possível esse mesmo segurado, acessando essa mesma plataforma, pelo aplicativo ou site, que faça a requisição dessa cópia do processo administrativo para poder levar para uma análise do advogado especialista nessa área. Por quê? Como a gente está considerando a possibilidade de uma melhora deste benefício, há de se observar quais foram as contribuições antes de julho de 94, para que se apure o valor real daquela contribuição, convertendo, porque naquela época a moeda era outra, não era real. Era cruzeiro, cruzado, dependendo. Esse aspecto. Exato. Então há de se fazer também a conversão da moeda com a respectiva atualização monetária e aí, consequentemente, o advogado rodar o cálculo para verificar se a nova renda mensal atual vai ser superior ou se vai ser inferior. Porque se for inferior, a revisão da vida toda acaba ali na análise mesmo, né? Não vai entrar, pelo amor de Deus, não entrem com essa revisão sem essa análise prévia, porque o benefício ele deve ser melhorado. Inclusive, esse foi um dos argumentos sustentado, né, fundamentado pelo ministro Alexandre de Moraes para viabilizar esse direito dos aposentados, que é o direito a um melhor benefício. Né? O que se discutia ali era um princípio do direito previdenciário ao melhor benefício. Tanto o STF, em outros casos de revisões, como o STJ, já seguiam essa linha de direito ao melhor benefício. Que, diga-se de passagem, é um princípio geral do direito. Exato, né? Então, no direito previdenciário, isso também, né? Sim, sim, sim. Então, esse foi um dos argumentos ali para se jogar a favor do segurado, propriamente dito. Que foi, bom, se houve contribuições antes de julho de 94 que foram desprezadas, não é justo que o INSS receba essa contribuição, né, guarde lá no cofrinho daquele segurado, fazendo uma analogia, e quando esse segurado atingiu o direito a se aposentar ou veio a instituir uma pensão por morte, ou um acidente, auxílio-acidente, auxílio-doença, auxílio por incapacidade permanente, que é a atual aposentadoria por invalidez, não é justo que esse segurado não conte com aquela contribuição. Então, esse foi um dos principais argumentos e fundamentos da decisão que levou a maioria no STF, exatamente por ser um direito, como o doutor mesmo disse, basilar ali, né, constitucional. Né? A pessoa tem direito a um melhor benefício. Se ela contribuiu a mais,
é óbvio que ela tem direito a escolher qual que é a melhor regra para que ela possa receber a contrapartida. Né? Não adianta só dar para os cofres da Previdência, a gente tem que receber também da melhor forma possível. São pessoas que contribuíram a vida inteira, né, praticamente, de repente, na hora que pensa que vai ter uma vida digna... Exato. Né, aí condizente com as contribuições que verteu, pelo menos condizente com as contribuições. Exato. Né? E aí a gente vê essas coisas aí que realmente são totalmente desfavoráveis a aposentado e pensionista. Né? Exato. Por isso que pegou boa parte da comunidade jurídica de surpresa, né? Sim. Porque muitos sonhavam com essa decisão que, no meu sentir, é extremamente justa, haja vista que você contribuiu com uma parcela expressiva ali do seu salário, né? Você ajuda a custear a Previdência Social. E aí, na hora de receber em troca, você recebe um valor inferior por conta da atual norma. Exato. Não é razoável, não é justo. Então, no meu sentir, o entendimento do STF ele veio para socorrer, vamos dizer assim, este tipo de segurado, que contribuiu mais no passado e, efetivamente, quando foi se aposentar, recebeu a surpresa, né? A surpresa ingrata. Exatamente. Doutor Leandro, tem um amigo aqui, o nome de Pedro, é lá de São Luís do Maranhão. Conheço. Pois é, ele falou o seguinte: doutor Leandro, e como fica após essa decisão do STF? Bom, essa decisão, ela foi julgada, o tema dela, né, para quem quiser pesquisar, é o tema 1102. Né? O que significa isso? Esse é um case que, quando ele é julgado nas cortes superiores, STF, STJ, TST, enfim, dependendo ali da matéria, mas vamos nos limitar à questão previdenciária, esse tema, quando ele forma a maioria, ele tende a vincular as demais instâncias, seja ela do Juizado Especial Federal, seja ela da própria Justiça Federal. Sim. Então, esse entendimento que foi consolidado, quando acabarem os recursos, ali provavelmente vão vir embargos de declaração contra essa decisão final, né, que foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, provavelmente haverá alguma modulação dos efeitos. Por quê? Essa modulação dos efeitos dessa decisão, ela é extremamente necessária, haja vista o leque de pessoas que podem estar submetidas a essa revisão. Sim. Então, há em outros casos também similares que uma decisão vincula uma milhar de pessoas. No caso aí, essa teve repercussão geral. Né? Teve repercussão geral, exatamente isso. Só que os efeitos ainda não foram modulados. Sim. Então, via de regra, está aberto. Perfeito. Então, provavelmente o INSS vai embargar para tentar limitar períodos, né? Para tentar limitar ali alguma situação que ele entende que há de ser feita, né? Para que, após o julgamento final desses embargos de declaração, a gente possa traçar ali um perfil desse segurado. Mas, via de regra, são pessoas que contribuíram de forma expressiva antes de julho de 94, se aposentaram antes da reforma da Previdência, que aconteceu em novembro de 2019, e que não se contentam com o valor que foi pago, que foi concedido ali de benefício para ele, para que se busque ali uma análise dos documentos, né, do CNIS, da carta de concessão, do processo administrativo que concedeu esse benefício, exatamente para que se possa ter a certeza de que ele está encaixado nesses critérios que a gente já identificou ali na decisão. Óbvio que, em se tratando de uma matéria que tem repercussão geral, ou seja, vai abranger Brasil inteiro, todos os segurados, independentemente de serem só aposentados, os pensionistas ou os outros beneficiários da Previdência Social, e pode haver sim alguma modulação nesses efeitos. Por enquanto, até a data de hoje, não temos essa modulação. Então, essas basilares que eu já mencionei aqui são as pessoas que estão enquadradas nesse perfil. Por isso que é importante que o aposentado e a pensionista procure o advogado da sua confiança e verifique direitinho, se informe e não deixe de
de constituir um advogado da sua confiança. Isso eu falo porque vai ser necessário, porque provavelmente, conforme o doutor Leandro bem mencionou, o INSS vai recorrer. Vai recorrer para tentar ganhar alguma coisa aí, o período. Exato, não é isso aí, exato. Vai tentar limitar, né, o acesso a esses pensionistas. Só acredito que um dos argumentos vai ser no sentido de quem não entrou ainda não possa mais entrar, mas eu acredito que esse argumento não vai ser acolhido, porque o direito de ação ele é resguardado pela Constituição. Sim. E se esse segurado, que é o caso que efetivamente foi julgado, teve o mesmo direito a colocar dentro da sua média de cálculo as contribuições anteriores a julho de 1994, é óbvio que, se o senhor for tratado de forma diferente, o próprio STF está resguardando o direito de uma e está limitando o acesso ao direito de outro, de situações que são idênticas, propriamente dito. Sim. Então, acredito que quem não entrou pode entrar perfeitamente com essa revisão. Eu acredito que eventual efeito de modulação vai se restringir a outras matérias, mas não, e jamais, né, acredito que não vai vir nesse sentido, limitar o acesso ao direito dessa revisão. Tem outra pergunta aqui, doutor Leandro. Eu acho até que o senhor, de certa forma, já até respondeu, mas vamos lá. Esse aqui é o Paulo, lá de Birigui. Ele pergunta o seguinte: doutor Leandro, quem pode ter direito a essa revisão? Somente os aposentados? Claro que é aposentado e pensionista, o senhor mesmo já falou exato, isso. Exato, né? É Paulo? É Paulo. Paulo, um abraço para você e para todos os telespectadores aí de Birigui. Já dei uma pincelada, né, no tema, mas via de regra são todos os beneficiários da Previdência Social, sem se limitar aos aposentados. Então, se a pessoa é aposentada por invalidez, mas contribuiu antes de julho de 94 e esse benefício é anterior à reforma da Previdência, que aconteceu em novembro de 2019, sim, ele está enquadrado. E esse benefício não tem mais de 10 anos, então ele já está enquadrado. Da mesma forma, auxílio doença, auxílio acidente, enfim. Qualquer outro benefício da Previdência Social, dentro desses parâmetros, eu entendo que essa pessoa vai, provavelmente, a gente tem que fazer os cálculos, provavelmente ela pode ter, sim, direito a essa revisão. Óbvio que, se o benefício foi concedido de forma temporária, como, por exemplo, auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez que foi que o segurado, ali, o aposentado, ele recuperou a capacidade laborativa para ele foi reabilitado e ele retornou ao mercado de trabalho, óbvio que as diferenças que esse cidadão, esse segurado, ele vai ter direito ao período em que ele recebeu. Ele não vai receber, porque não é um benefício contínuo até o falecimento dele, né? Uma aposentadoria, enfim, uma pensão. Então vai se limitar ao período que ele recebeu esse benefício, por incapacidade temporária, por exemplo. Mas se for uma aposentadoria... Mas ele tem direito à revisão, nesse caso, mesmo que seja temporária. Exato, tem, desde que esteja enquadrado nesses critérios, sim, que foram decididos lá no STF, e, óbvio, o recálculo, é extremamente importante fazer o cálculo, e no recálculo a média dele ficar superior àquela que foi paga para ele anteriormente. Ok. Doutor Leandro, é necessário fazer algum cálculo antes de propor a ação da revisão da vida toda? Claro que sim. Né? Com toda certeza, isso é fundamental. No escritório a gente tem recebido diversas... Isso aqui é Aparecida de Mombaça. Ó! Lá de Mombaça, do Ceará, hein? Ó, legal, hein? Aparecida, um forte abraço, viu? Obrigado por... nos prestigiar com a sua pergunta. Mombaça, né? Mombaça. Esse eu não conheço. Eu sou cearense, mas eu já ouvi falar. Mas... eu não conheço, não. Olha que eu já andei bastante. É verdade, eu não conheço, não. Bom, é extremamente importante que se faça esse cálculo. Por quê? Você não vai tentar piorar a sua vida. Sim. Ninguém. Isso é uma ordem natural da humanidade. Exatamente. Ninguém quer piorar, sim, aquilo que já não está bom. Então, óbvio que há de se fazer o cálculo,
analisando todas as contribuições anteriores a julho de 94, exatamente para a gente saber qual que é o tamanho dessa melhora e qual que é a viabilidade dessa ação. Sim. Então, tome muito cuidado se o advogado falar para você que não é necessário fazer o cálculo ou que esse cálculo será feito somente ao término do processo, tome muito cuidado. Esse é o primeiro passo a ser dado por um especialista nessa área de direito previdenciário, exatamente para evitar que você ganhe o processo. Só que na hora de apurar diferenças, essa diferença vai estar zerada nesse exemplo, e na hora do INSS implantar, considerando as contribuições anteriores a julho de 94, o INSS vai reimplantar, né? Ele vai recalcular a renda mensal inicial, vai atualizá-la e ela pode ser menor do que aquilo que você está recebendo. Então tome muito cuidado, é extremamente importante que isso não aconteça no caso concreto. Mas jamais o advogado vai aceitar, vai chegar e vai dizer assim, nem entra com ação, né? Olha, porque aqui... eu prefiro crer que não, mas... Por isso que eu falei, né? Procure um advogado da sua confiança, é muito importante. Exatamente, exatamente. É importante, é fundamental que você faça essa análise, por quê? Primeiro, para não criar uma expectativa, uma falsa expectativa de melhora. Então, o processo às vezes demora 2 anos, 3 anos, a pessoa fica com isso na cabeça. Sim. Não, eu já entrei com a ação a revisão da vida toda e com toda certeza eu vou receber um benefício maior do que o que está sendo pago hoje pelo INSS para mim. Ela aguarda todo esse desenrolar processual. Sim. E aí no final do processo o advogado vai ligar para ela e vai falar, olha, a gente ganhou, mas não levou. Então essa é uma surpresa não grata. Né? Eu tenho a impressão que eu vou falar aqui, dar um exemplo aqui, que eu tenho a impressão que vai ilustrar bem esse lado aí. Analisando a contrário senso, o indivíduo que ganhava 5 salários mínimos depois de julho de 94 e antes de 94, de julho de 94, ele contribuía sobre 2 salários mínimos. Certamente ele nem precisa fazer a revisão. Não é verdade? A questão é a matemática. A questão é a matemática. Se ele tinha contribuições baixas antes de julho de 94 e seja ok, a resposta seja afirmativa para os demais quesitos. Mas se na situação dele ele contribuiu valores baixos antes de julho de 94 e depois ele teve uma melhora financeira, uma ascensão profissional, é óbvio que se a gente pegar esse cálculo, esse caso, e formos recalcular esse benefício de acordo com as regras da revisão da vida toda, é óbvio que vai dar menos do que o que ele recebe atualmente. E aí não é vantagem para ele chegar e nem procurar. Exato. Ele vai ter um custo de análise, provavelmente o profissional vai cobrar pelo cálculo, né? E vai criar uma falsa expectativa para daqui a 2, 3 anos receber a notícia que a gente ganhou a revisão. Mas sabe aquele benefício que você ganha R$3.500? Então, a gente vai reduzir para R$2.800. Tudo bem para você? Ninguém quer isso, né? Exatamente, é por aí mesmo. Vamos mais uma pergunta aqui. Doutor Leandro, pode acontecer de mesmo o aposentado ou pensionista do INSS esteja enquadrado nesses requisitos, a nova renda mensal seja inferior ao atual benefício? Acabamos de falar. Quem que mandou essa pergunta aí, doutor? É o Joaquim, daqui de Barueri mesmo. Abraço, Joaquim, conterrâneo. Joaquim, daqui de Barueri. Bom, Joaquim, a gente acabou de abordar esse tema e realmente é possível. Então, para que você não caia nessa situação desagradável de criar uma falsa expectativa e depois de um longo processo judicial você receba uma ligação do advogado que você contratou dizendo que o seu benefício foi reduzido, ou piorou, ou não tem atrasados, é óbvio que há de se observar, antes de entrar com a ação,
essa possibilidade de melhora. Sim. Porque, volto a dizer, Mais ou menos o caso anterior que eu mencionei com Exato. relação. Ninguém vai entrar com uma revisão da vida toda para piorar o que Exato. já não tá bom. Porque se tivesse bom, ele não entraria com essa ação. Se Perfeito. tivesse satisfeito com o benefício que foi pago a ele, é óbvio, ele não entraria, né, com esse tipo de revisão. Deixaria do jeito que está. Então, se a pessoa entrou com a ação, é óbvio que ela quer ganhar diferenças dos últimos 5 anos e receber um benefício reajustado de forma mais justa para os próximos anos da vida dele. Deixa eu ver aqui, tem mais outra pergunta aqui. Doutor Leandro, se após o cálculo o valor for inferior, foi essa aqui que nós, foi inferior ao que o segundo recebe atualmente, não, que o segurado recebe atualmente, não é recomendado que se entre com a ação correta? É lógico. Sim, Né? exato. É lógico que... Agora tem mais outra. Eu acho que essa daí não tem muito. Não vou nem falar o nome aqui, viu, Pedro? Aqui. Quanto tempo o segurado tem para entrar com essa revisão? Isso é importante. Quem perguntou? Essa pergunta é muito importante. Sirlene. Ah, Sirlene? Silene. Barueri? Será que é minha cliente? Eu acho que é ela mesmo, hein? Oh, um abraço. Eu acho que é ela mesmo, Silene mesmo. Sim, legal. Cislene. Cislene, exato. Cislene. Um abraço, Cislene. Bom, tem 10... o artigo 103 da Lei de Benefício, ele possibilita ao segurado que discorde do benefício que foi concedido, seja através de um período que não foi computado, período de trabalho, né? Contrato de trabalho que não estivesse no CNIS e que o INSS, quando concedeu, não considerou. Ou em relação à renda mensal inicial do benefício, ou a um tempo especial que não foi considerado pelo INSS. A legislação previdenciária, ela disponibiliza o prazo de 10 anos para todo e qualquer segurado da Previdência Social possa rever esse ato administrativo que concedeu. Então, via de regra, são 10 anos. Tá? A contar de quando? A contar do primeiro dia útil do mês subsequente ao primeiro pagamento. Então, vamos supor que o senhor se aposentou, estou dando um exemplo, tá? Vou usar o senhor aqui de cobaia. Que o senhor se aposentou no dia 15 de março de 2019. Quando que iniciou o prazo para o senhor entrar com qualquer revisão em relação a esse benefício que foi concedido no dia 15 de março de 2019? Se o pagamento foi até um dia antes do primeiro dia útil de abril, é 1º de abril. Sim. Né? Se, vamos supor que o primeiro pagamento foi dia 2 de abril, esse prazo de 10 anos, ele nasce no primeiro dia útil do mês subsequente ao primeiro pagamento. Sim. Então, nessa hipótese, seria 1º de maio. Perfeito. Tá? Então, são 10 anos via de regra, mas há de se observar o primeiro pagamento do benefício, o primeiro mês de pagamento, para que a gente consiga pegar o primeiro dia útil daquele mês daquele mês subsequente ao primeiro pagamento. É essa o que dispõe a legislação previdenciária no que se refere ao prazo para reivindicar uma revisão. Aqui. Quanto tempo assegurar? Já acabou de responder, né? É o João Batista lá de Birigui também. Ô, João Batista. Audiência em massa lá. É meu amigo, por sinal, viu? Quanto tempo o segurado tem para entrar com a revisão? O doutor Leandro acabou de explicar. São 10 anos. Aí ele explicou de uma forma minuciosa para você aí, né, meu amigo João Batista? Um abraço. Agora, tem... Quais documentos precisam... Eu até já falei, né? Já. Quais documentos precisam para verificar a viabilidade da revisão da vida toda? No caso aqui, esse aqui é o Anderson, lá de Araçatuba.
Anderson, O pessoal de longe está participando. É o pessoalzinho que eu tenho contato e ele disse, vou mandar uma pergunta aí. Né? Tá todo mundo querendo se informar, né? Até porque é o tema do momento, né? Se jogar aí na internet, eu acho que no cenário do direito atual, o tema do momento é a revisão da vida toda. Bom, para que se chegue a uma média favorável, ou enfim, a média real mesmo, considerando essas contribuições anteriores a julho de 94, o advogado ele vai pedir com toda certeza a carta de concessão, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tudo isso pelo meu INSS dá para... Sim. Dá para tirar, né? Sim, dá. Dá para requerer. Às vezes já está lá disponibilizado, mas pode acontecer se for um benefício um pouquinho mais antigo, né, sei lá, com 8, 9 anos, pode acontecer disso não estar disponível na plataforma do meu INSS, mas o requerimento pode ser feito nessa mesma plataforma. Então, se tiver disponível, ótimo. É só fazer o download lá do CNIS, da carta de concessão, do processo administrativo e levar para o advogado de sua confiança para ele verificar a viabilidade de uma melhora no seu atual benefício. Se não tiver disponibilizado ali, é só fazer o requerimento na própria plataforma e levar para o seu advogado fazer o cálculo e verificar se, na média, considerando os salários anteriores a julho de 94, se nessa média vai ser mais favorável, vai ser melhor, ou se vai ficar igual, ou se vai piorar, para verificar e efetivamente entrar na certeza, né? Até mesmo para não tumultuar o judiciário com processos que lá na frente não vão possibilitar ao segurado o melhor benefício, que foi um dos argumentos do Alexandre de Moraes, né? Melhor direito ao melhor benefício. Doutor, eu acho que nós vamos pedir aqui um intervalo comercial, um break, porque eu estou derretendo aqui, viu? Um calor danado aqui, viu, meu amigo Aloysio? Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Esse é o creme de chocolate. Meu Deus, é muito bom! Bom, gente, e eu tenho uma dica para vocês. Quando vocês virem aqui no Pavlova, não esqueçam de pedir o café, ainda mais acompanhado com as minis Pavlovas. Olha que delícia! E tem um mais lindo do que o outro. E também é uma delícia. E eu já vou degustar aqui pra vocês, viu? Olha que suspiros mais lindos. Suspiros recheados de chocolate. Depois de mostrar todas essas delícias para você, eu já aproveitei e já garanti o meu delivery, tá bom? Então venham aqui na loja e já garanto o seu. Um beijo e agora eu vou embora me deliciar. Estamos voltando com mais um programa. Doutor Juricaba pergunta, ou melhor, Sua voz. Sua voz com doutora Juricaba, viu? Eu ainda não estou bem familiarizado não, mas aos poucos a gente chega lá. Então vamos lá, está aqui o nosso convidado, doutor Leandro, tratando desse tema importantíssimo para aposentados e pensionistas,
segurados do INSS. E, doutor, eu acho que tem uma parte aí que nós não deixamos muito claro. Com relação aos atrasados, como é que fica? A gente recebe retroativamente? Essa pergunta é minha, porque eu tenho interesse, viu? Oh, com certeza. A sua pergunta é muito pertinente, doutor, como todas as demais colocações que o senhor fez. Via de regra, quem entra com uma ação visando a revisão desse benefício, a partir do momento que é proposta essa ação, e havendo êxito na ação, porque você precisa ganhar também, né? Sim. Em havendo êxito, o juiz ele determina que o INSS pague as diferenças dos últimos 5 anos, contado de qual data? Da data da propositura da ação. Daí, seria imprescindível para que a pessoa busque o quanto antes, essas pessoas que estão enquadradas nesses requisitos que a gente debateu aqui no seu programa, que essa pessoa busque o quanto antes essa análise e, se for viável para que ela entre com essa ação, tenha uma melhora, um direito, busque o melhor benefício para ela, a partir do momento que o advogado propor esta ação, o juiz determinando a condenação do INSS, o juiz ele vai determinar que se pague as diferenças, que vai ser apurado na fase final do processo, os valores que deveriam ter sido pagos, considerando as contribuições anteriores a julho de 94 e os valores que efetivamente foram pagos. Então, vai se apurar ao término deste processo as diferenças, e essas diferenças dos últimos 5 anos contados da data da ação serão pagas para o segurado. Então, vamos supor que a pessoa entrou com a ação hoje. Sim. Ela vai buscar os últimos 5 anos a contar de hoje. Só que o processo dela demorou 4 anos para chegar nessa fase final, para que o juiz desse o ganho de causa a ela, que o INSS recorresse lá para a segunda instância, enfim. Brigado na questão dos cálculos também, né, que um advogado do segurado vai apresentar os cálculos que entender devidos, e o INSS muitas das vezes vai impugná-los, né, não vai concordar com o montante dos atrasados, e vamos supor que isso demorou 4 anos, esse impasse processual. A pessoa vai receber 9 anos de atrasados. Por quê? Porque ela entrou hoje, já cravou ali o prazo, a prescrição quinquenal, dos últimos 5 anos. E dali em diante ela teve uma briga processual de 4 anos. Ela vai receber 9 anos de atrasados. Então, quanto antes ela buscar essa análise para verificar a viabilidade da melhora do seu benefício, melhor. Claro que através de um advogado especialista. De um advogado especialista. Exato. Não se aventurem, porque é muito comum isso, infelizmente também. Aqui eu já parto para uma opinião pessoal minha, de advogado mesmo. Infelizmente, quando se tem um tema do momento, né, sobretudo na questão previdenciária, brotam especialistas no assunto, né? Pessoas que nunca fizeram... que nem são advogados. Eu tive um caso aqui em Barueri mesmo. Exato. Os procuradores do INSS lá, né, que não procuradores dos concursados. E as o pior pessoas que eles te informam de uma tal maneira, com um linguajar tão específico, Exato. que você até imagina que trata-se de um profissional qualificado Exatamente. mesmo, um advogado, muitas vezes. Exato. E não é. São pessoas que, porque assim, no INSS, a via administrativa, ela não exige a presença do advogado. Né? Basta um procurador, né? Exato, basta um procurador, uma pessoa que tem um conhecimento mediano da matéria previdenciária. Ela pode receber uma procuração de um cliente, né, de um segurado, e dentro da esfera administrativa praticar atos ali em nome dela, como procurador e não como advogado, porque ela não é advogada. Sim. Mas, óbvio, seja na esfera administrativa, seja sobretudo na esfera judicial, que se exige a qualificação e a presença do advogado, o advogado é indispensável para a administração da justiça, mas, infelizmente, alguns segurados, muitas das vezes por desconhecimento, acham que na seara administrativa, lá no balcão do INSS, não é necessário a presença de um profissional qualificado para isso. Que isso tem gerado certo embate. Aliás, é de suma importância que tem o profissional qualificado. Exatamente. Né? Não aquela pessoa que leu 2 leis e acha que já resolve tudo lá. Perfeito. Então,
Eu super recomendo a presença Eu sempre também. de um advogado. Eu recomendo que procure o advogado da sua confiança. Afinal de contas, trata-se de recursos que você contribuiu a vida inteira para ter uma aposentadoria digna. Tanto aposentado quanto pensionista. Não é isso, doutor Leandro? Exatamente. E volto a dizer, se for proposta uma ação sem essa análise prévia sobre a viabilidade, sobre a possibilidade de concretizar para aquele segurado um melhor benefício, o acesso ao melhor benefício, às vezes essa expectativa pode ser frustrada ao final desse processo. Ela pode reduzir a renda mensal inicial dela por conta de uma não análise realizada por um profissional da área especializado em direito previdenciário. Isso pode resvalar não só na frustração psicológica dela, de aguardar anos e receber uma ligação de que não deu certo aquela causa, como também de ter uma redução do seu benefício. Então é de extrema importância que essa pessoa que se enquadra dentro desses requisitos procure uma pessoa gabaritada, faça os cálculos e, é óbvio, esse profissional ele já vai saber efetivamente qual que é o valor dos atrasados dos últimos 5 anos. Então ela já vai ter ali uma expectativa de ganho. Sim. Se não for feito essa análise, como que ele vai apurar uma diferença dos últimos 5 anos se ele não sabe se o benefício recalculado considerando as contribuições anteriores a julho de 1994, se vai ser melhor ou se vai ser pior. Então, tanto para a propositura da ação quanto para que a pessoa decida entrar com essa ação, é de suma importância que ela faça esse cálculo e ela apresente ao seu profissional de confiança todos os documentos que a gente mencionou aqui. Bem, doutor Leandro, nós estamos já nos encaminhando para o final da nossa entrevista, brilhante, diga-se de passagem. Imagina. Não tenho a menor dúvida, sem falsa modéstia, viu? Que isso. Eu agradeço a sua generosidade, o senhor é sempre muito gentil comigo. Mas aqui nós queremos deixar um espaço para o senhor dizer, quiser deixar o seu telefone, o endereço do seu escritório, fique à vontade e pode, aproveitando também, já fazer as suas considerações finais, que nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista aí. Bom. Não, mas antes o senhor falou que tinha uma pergunta para... Não, eu já ia começar por ela. Você acha que eu já vou começar a fazer a consideração final sem antes tentar inverter o nosso papel aqui de entrevistado entrevistador? Fique à vontade, doutor. É verdade, há rumores aqui na cidade de Barueri, é verdade que o senhor vai se lançar candidato a deputado federal na próxima eleição? É verdade, eu sou pré-candidato a deputado federal aqui em Barueri, né, pelo estado de São Paulo, né? Que bom. Porque desde 1994, doutor Leandro, que eu defendo que o preso precisa trabalhar e estudar. E o senhor conhece bem a minha história, sabe que eu fui preso no Carandiru, eu tinha apenas o curso primário, trabalhei, estudei, fiz ginásio, colégio, cursei 5 anos de faculdade de Direito, preso, e hoje tenho 3 filhos formados, né? 2 advogados e uma bacharel em Direito, que é a Vitória, né? Porque ainda ela parece que não quer ser advogada, ela quer... Ela está se esquivando. Está se esquivando, né? Tem a Rosa, a minha esposa que estava naquela fila do Carandiru, e hoje ela é graduada, ela é gestora em RH, estava lá naquela fila do Carandiru, né, passando por todo esse tipo de humilhação que todos passam aí. Sim. E hoje eu tenho o maior orgulho é ter os meus 3 filhos, né, meu maior patrimônio, e a minha esposa. Sou pós-graduado em Direito Eleitoral pela Escola Superior de Magistratura, sou jornalista, fui funcionário da Assembleia Legislativa de São Paulo, pedi exoneração, não fui exonerado não, viu, como jornalista. Está entendendo? E acho que eu posso contribuir para melhorar um pouco o sistema prisional brasileiro, que está abandonado. Nós temos visto aí
que o crime se organizou dentro das cadeias, dizem que o crime organizado é melhor organizado que o próprio Estado, que é um absurdo, a gente não pode admitir isso. E eu sempre digo o seguinte, o sistema penitenciário precisa ser reformado, as penas alternativas têm que ser implantadas, tem que deixar as cadeias para criminosos que ofereçam risco à nossa sociedade. Custa um preso 3 salários mínimos por mês, gente. Nós já temos 800 mil presos no nosso país, doutor Leandro. É uma população, como é dita, né? E o pior de tudo, eu sempre digo isso, está se formando uma sociedade de excluídos, porque o indivíduo que entra nesse sistema, quando ele sai, ele é um homem marcado, uma mulher marcada. Sim. Ele não consegue mais se reintegrar à sociedade. E o Estado deveria tomar providências. O indivíduo que comete um crime, ele tem que pagar pelo seu crime. Ele tem que pagar, mas ele pagou, ele tem o direito de se reintegrar à sociedade. Sim. Mas hoje não. Hoje não. O indivíduo com 25 anos de idade, ele sai de uma cadeia, ele está marcado para o resto da vida. Então, essa força de trabalho que o Estado deveria chegar e usar, ele produzir para o Estado, não. A lei de execuções penais diz que o preso tem o direito de trabalhar, pode trabalhar em obras públicas. Ninguém contrata prefeito nenhum, nem governador, não contrata preso para trabalhar em obras públicas. Isso é um direito que está na lei de execuções penais. Sim, falta oportunidade, né? Tem mais um detalhe, ele ainda por cima, ele a cada 3 dias trabalhado, ele diminui 1 dia no cumprimento da sua pena. Então eu digo o seguinte, se eventualmente eu for eleito deputado federal, pode ter certeza de uma coisa, eu vou fazer cumprir a lei. Só isso, eu não vou criar nenhum tipo de lei, porque a lei já existe. A lei já existe. O que precisa é ser cumprida. É por isso que eu, mais uma vez, serei pré-candidato a deputado federal, né? Porque eu acho que eu ainda posso fazer alguma coisa, doutor. Eu acho que porque se o senhor conseguir no Congresso, se eleito for, fomentar esse tipo de debate né, acho que a discussão ali ela deve ser levada a sério, haja vista a quantidade de pessoas que estão E quem está falando, situação, quem está falando exatamente, é um indivíduo que tem conhecimento de causa. Exato, não é um aventureiro. E eu posso dizer, porque eu trabalhei e estudei. Né? Trabalhei, estudei, não é uma coisa que quando eu estava no Carandiru, eu trabalhei na administração. Sim. Né? Quando eu estava na Colônia Penal Agrícola de São José do Rio Preto, eu trabalhei na roça, lá, porque todo mundo trabalhava. Sim. E ganhava um pecúlio, que chama-se pecúlio, né? E eu acho que melhor exemplo não tem. Imagina uma mãe de família, um pai de família que vê hoje o Ajuricaba, ele vai dizer, olha, se esse moço conseguiu, por que minha filha, meu filho não vai conseguir? Não é verdade? Sim. Então é por isso, doutor Leandro, que Olha, faço votos que o senhor seja muito feliz, né, muito abençoado aí na sua pré-campanha e na sua eleição. Se Deus quiser, eu acho que o Brasil tem muito a aprender com o senhor nesse particular, Obrigado, nessa sua história, né, de superação. E é isso, foi um prazer, né? Já nos encaminhamos aqui para o final do programa. Foi um prazer poder me comunicar com todos vocês que nos assistem agora. E estou aberto a novos convites para a gente poder debater outras áreas do direito, né? Direito do trabalho também, e outras situações do nosso dia a dia. Que ótimo. Com certeza o senhor virá em outras oportunidades. Eu agradeço. Será uma honra para a TV Barueri, para todos nós, né? Então, nós estamos encerrando. Agora, vou falar certo? Sua voz com o doutor Ajuricaba, mais este programa. Quero agradecer aqui a TV Barueri. Não, primeiramente a Deus, né? Segundo, a TV Barueri. Ao meu amigo Jonathan Randall. A minha família. E desejar uma ótima semana para todos vocês. Agora apareceu a foto da minha família, por isso que eu me atrasei um pouquinho aqui. Mas está aí, é a Vitória, que é bacharel em Direito, a doutora Vanessa, que tem escritório aqui em Alphaville,
o doutor Jaime, que trabalha junto comigo, e a minha esposa, a Rosa, que é gestora em RH, que outro dia estava na fila do Carandiru, viu? Lá para me visitar. Mas demos a volta por cima, viu? E estamos aí, e se Deus quiser, ainda vamos chegar um pouco mais longe e ajudar a nossa sociedade com tudo aquilo que podemos contribuir para a melhoria do sistema prisional brasileiro. Muito obrigado e um feliz Dia Internacional das Mulheres para todas as mulheres do mundo.